Bom dia, que a graça e a paz e o amor do nosso Deus transbordem em seus corações. E que nessa manhã, através da mensagem que será trazida aos nossos corações, nós possamos ter a nossa fé, a nossa esperança fortalecida em Cristo Jesus. E que nesses momentos que vamos receber o alimento espiritual, as nossas forças sejam renovadas, para que possamos enfrentar as dificuldades e a correria desse novo dia. Que nós possamos depositar em Cristo Jesus todas as nossas ansiedades, preocupações, medos, e que nós possamos descansar nele. Vamos iniciar mais uma manhã com Deus, com uma oração de gratidão e louvor. Vamos orar ao nosso grandioso, poderoso, maravilhoso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa manhã te louvar, te adorar, reconhecer o teu grandioso poder, majestade. E a ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Queremos, ó Pai, te agradecer pela tua presença em nossas vidas, por nos mostrar o teu grande amor, através do teu cuidado e da tua fidelidade. Graças te damos porque trouxeste esperança e paz para as nossas vidas, também pelas inúmeras bênçãos concedidas nós sem merecermos. Pai, nós queremos também te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos permite viver, que nós possamos depositar em Ti os nossos anseios, nossos medos, confiar que o Senhor está conosco em todos os momentos de dificuldades, de provações, de tristezas, de alegria, que nós possamos descansar nos Teus braços, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor esteja moldando os nossos corações, purificando a nossa mente, Senhor, para que possamos ter uma intimidade maior contigo dia após dia. Peço que o Senhor esteja abençoando os nossos amados ouvintes no decorrer desse dia, dando a eles forças para enfrentar todas as dificuldades que serão apresentadas, Senhor, no decorrer desse dia. Nos dá, Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento, e que ao receber essa mensagem que será trazida aos nossos corações, nós possamos ser alimentados e fortalecidos. E em nome de Jesus que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim, em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 até o versículo 34. E assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, multidões de todo o Israel e das regiões vizinhas, eles afluíram a Galiléia para ver Jesus Cristo. Ele proferiu esse sermão que nós lemos parte dele, o conhecido Sermão do Monte, no monte mais famoso, no monte ao lado da costa norte do Mar da Galiléia. A localização tradicional deste Sermão do Monte das Bem-aventuranças oferece um espaço muito amplo para as grandes multidões. Pessoas de todos os cantos ali se amontoavam para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. E na primavera, possivelmente o tempo em que Jesus Cristo proferiu este sermão, a encosta está repleta de grama, de flores, e Jesus utilizou esse cenário para ilustrar a verdade simples aos seus ouvintes. O que nós lemos, ele diz: não se preocupem com sua vida, olhem para os pássaros do ar, observe como crescem os lírios do campo. E depois de fazer essas observações com aquilo que era comum para eles, Jesus Cristo diz àquele povo: homens de pequena fé, como nós vimos no versículo 30. Isso porque eles buscavam as necessidades de amanhã, em vez de confiar em Deus para suprir as suas necessidades hoje, de como Deus achasse adequado. A verdadeira luta das pessoas, tanto naquela época como também nos nossos dias, parece residir no controle. As pessoas querem ter o controle de sua vida, querem ter o controle da situação, querem ter o controle de todas as coisas. E por alguma razão nós nos sentimos mais no controle de nossa vida quando nós nos preocupamos com ela. Quando a ansiedade vem, quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã, parece que nós temos mais controle da nossa vida dessa maneira. Mas a preocupação move o fardo da provisão de Deus para nós. Um fardo que ele nunca pretendeu que nós carregássemos. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, nós cedemos ao seu controle sobre nossa vida e passamos a ver todas as coisas, até mesmo o trabalho por comida e roupa, coisas mais essenciais. Nós vemos todas essas coisas como oportunidades para promover o reino de Deus e o crescimento da sua justiça nos nossos corações. Então, como nós observamos numa encosta suave ali na Galiléia, Jesus usou ilustrações simples, que também nós vemos em nossa vida, nossa terra, no nosso dia a dia. Pássaros, flores, grama, todas essas coisas. O cuidado contínuo de Deus com essas coisas dá testemunho de que Ele também proverá para nós, assim como Ele sempre fez. Ele nunca deixou de prover em nossas vidas. De todas as religiões do mundo, a religião judaico-cristã ensina que Deus cuida de seus filhos. Na verdade, ele se importa tanto que lhes pede que levem até ele todos os seus problemas. Nós vemos isso no Antigo Testamento. O Salmo de número 37, os versículos 5 e 6, o salmista olhando para o Senhor, ele pôde dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E também o salmista, no Salmo de número 55 e o versículo 22, diz: confia os teus caminhos ao Senhor, e ele te susterá.
jamais permitirá que o justo seja abalado. Veja, meus irmãos, que os salmistas que tanto meditavam na palavra do Senhor, no cuidado do Senhor, puderam exclamar, puderam professar esse cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, um homem que talvez aos olhos da sociedade era o homem dos mais perseguidos, que perdeu tudo que tinha desse mundo podia oferecer, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, uma carta na qual ele escreve da prisão, um lugar terrível, ele pôde dizer: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja, palavra de um prisioneiro, um homem perseguido pela sociedade, um homem que tinha perdido todos os bens materiais, mas que sabia que podia descansar em Deus. E uma vez que descansamos neste cuidado de Deus, mesmo que os problemas persistam, nós sabemos que Deus cuida de nós. E como nós já vimos, eu quero salientar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a promessa de Deus cuidar dos seus filhos é certa. O Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, quando ele chega em Deuteronômio, que ele faz uma revisão da lei, lá em Deuteronômio capítulo 31, e o versículo 6 ele diz para aquele povo, o povo que estava caminhando ali para o deserto, diz o seguinte: o povo que estava caminhando para uma terra prometida, ele diz para esse povo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Veja, meus irmãos, que as lutas que esse povo passaria, o povo ali no deserto, seriam grandes lutas, grandes inimigos, grandes provações. Mas a certeza que Moisés dá, através da palavra do Senhor, é que eles deviam ser fortes e corajosos, não temer, nem atemorizar diante desses inimigos, diante dessas provações, porque Deus sempre estaria com eles. Deus jamais os desampararia. E olhando também para o Novo Testamento, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas esse homem de Deus, lá na sua carta em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a certeza que nós temos. Deus jamais nos abandonará. E eu gostaria de terminar essa nossa meditação na manhã com Deus com uma frase de um grande homem de Deus, um homem chamado George Miller. E ele proferiu a seguinte verdade: O início da ansiedade é o fim da fé. O início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Que nós possamos realmente olhar para Deus e confiar nele, sabendo que ele tem arrumado provisão de todas as coisas que nós necessitamos. E como disse esse grande homem de Deus, que o início da ansiedade é o fim da fé, mas que o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Que Deus nos ajude a demonstrarmos essa verdadeira fé em nosso Deus, para que assim nós possamos viver para o louvor da Tua glória. Que assim Deus nos abençoe. Por que te preocupas com o amanhã? Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o que vestir. Olha as aves nos céus, elas não semeiam, não colhem, mas o Pai as sustenta. Não andeis ansiosos, o Pai já sabe o que precisas. Busca primeiro o seu reino e tudo mais Ele dará. Por que te inquietas com o futuro? Quem pode acrescentar um dia mais? Olhe os lírios
Se Deus os cobre com tanta graça, não te vestirá também? Não andeis ansiosos, o Pai já sabe o que precisas. Busca primeiro o seu reino e tudo mais Ele dará. Cada dia tem seu próprio peso. Cada dia tem sua porção. Entrega tudo em suas mãos. Confia, descansa, espera. Não andeis ansiosos, o Pai já sabe o que precisas. Busca primeiro o seu reino e tudo mais Ele dará. Ah, Senhor Deus amado, como é maravilhoso ouvir de Ti, como é maravilhoso saber que não precisamos temer o dia de amanhã, não precisamos andar ansiosos, nem com nossos corações perturbados, nossas mentes preocupadas, porque quando estamos em comunhão contigo, na Tua presença, o Senhor cuida de nós. Que nós possamos ter sempre isso em mente em nosso coração. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã com Deus. E nós queremos pedir que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, direcionando os nossos passos a cada minuto, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.